Olá, o Educa Floripa está chegando e hoje nós vamos mostrar para você as principais matérias que gravamos aí durante toda essa semana. Pensando em meios de facilitar a inclusão e adaptação de estudantes estrangeiros, a Escola Básica Municipal Professora Erundina Medeiros Zeferino, localizada nos Ingleses, no norte da ilha, está oferecendo aulas de português para aqueles que ainda não dominam o idioma. A ação foi planejada por conta do grande número de estudantes matriculados na unidade que vieram de fora do país. Argentina, Cuba, Uruguai, Chile, Colômbia, Venezuela, Equador e até mesmo da Itália, da Rússia e do Japão. A Escola Básica Municipal Professora Erundina Medeiros Zeferino recebe estudantes de diferentes nacionalidades. Para acelerar e facilitar o aprendizado desse pessoal que não possui o português como primeira língua, eles passaram a ministrar aulas de português no contraturno escolar. Uma forma de facilitar a inclusão e adaptação desses estudantes estrangeiros. Romário, estar em um país diferente, com um idioma diferente, uma cultura diferente, é muito complicado. E por conta disso, vocês aqui na Escola Básica Municipal Erundina, vocês estão disponibilizando aulas de português para estudantes estrangeiros. Exato, aqui na escola nós temos muitos estudantes, né, que vêm de países hispanofalantes, a maioria, temos de outros países também. Então a ideia que nós tivemos era de oferecer no contraturno esse projeto de português para estrangeiros, né? Então eles fazem no contraturno as aulas de português, geralmente são aulas bilíngues, né, porque como eles vêm de países hispanofalantes, a gente não pode não usar um pouco da língua deles no comecinho, eles estão aprendendo, então eles precisam, né, tentar aprender também o que dá para usar do espanhol no português e do português no espanhol. Isso traz mais segurança para esse estudante? Com certeza, porque além os estudantes que estão nesse projeto, todos são do exterior, né? Então eles se encontram também como comunidade, né, estrangeira, e eles conseguem conhecer outros estudantes que estão passando pelas mesmas realidades deles, né, ao chegar no país. A gente ouve muito quem vem de fora falar que o português é muito difícil, que aprender a falar português, aprender a escrever, né, português é muito difícil. Você sente isso durante as aulas? Então, eles conseguem, em alguns contextos, eles conseguem, inclusive, utilizar algumas palavras do espanhol no português, porque são palavras que têm o mesmo significado e às vezes se escrevem da mesma forma. Sim. Às vezes existe ali uma questão fonética diferente, né? Então isso um pouco facilita para estudantes de espanhol que aprendem português ou de português que aprendem espanhol, né? Então eles conseguem, digamos, usar as línguas ali, ver o que dá para reaproveitar uma da outra também, né? E como é que você faz o planejamento dessa aula? Então, geralmente no projeto de português nós estudamos a língua portuguesa através do contexto de cada estudante, né? Seria o português em uso principalmente, né? Porque a ideia é reforçar as aulas do currículo, que eles aprendem, né, a parte gramatical da língua portuguesa, de acordo com, digamos, a série que eles estão, né? Mas a ideia também é que eles possam pôr em prática o português que é o português em uso, o português que eles vão usar no dia a dia, o português que eles precisam para se comunicar aqui na escola, né? Então é uma aula bem diferente da de sala de aula. Nós usamos muito a metodologia também da tradução, né? Usamos muito as ferramentas de tradução, Google Tradutor, dicionários, e também usamos muito essa construção, né, do português através do uso, né? E aí são expressões, né, usuais, verbos mais comuns. Exato, essa língua que é importante a parte escrita, mas também o coloquial, porque nós sabemos que falamos diferente da forma que escrevemos, né? Então, para eles é muito importante também estar entre esses dois ambientes. Vocês, né, têm alunos de todas as idades? O projeto, ele é um projeto que abrange todos os anos, né, aqui da escola, pode ser de anos iniciais como de anos finais. As turmas, nós temos atualmente 2 turmas, né, uma sexta pela tarde, outra segunda pela manhã, para que a gente possa reunir todos os estudantes que estudam aqui. E não importa muito o grau, digamos, né, de conhecimento deles, porque a ideia é essa troca mesmo, né? E provavelmente o que eles aprendem aqui eles levam para casa também, né?
para os seus pais? Sim, com certeza. É uma questão de estudar em conjunto, né? Eles estudam aqui conosco, mas também chegam em casa, provavelmente tem esse contato com os pais, essa troca, né? Que muitas vezes os pais, às vezes, sabem um pouco, mas os filhos, por estarem na escola, acabam levando isso para dentro de casa e ajudando, né, nessa construção. Romário, tu tens algum feedback assim de aluno que está dando conta de se virar melhor, está se sentindo mais em casa, aprendendo? O que a maioria, né, acaba comentando comigo é essa questão que eles se sentem mais acolhidos, inclusive eles conhecem os demais alunos estrangeiros da escola, porque como são muitos e eles estão distribuídos em diferentes turmas, então às vezes eles não conseguem conhecer todos os estudantes que estão no mesmo contexto que eles, então eles se sentem um pouco mais acolhidos, não tão sozinhos, eles percebem que não são os únicos na escola, né? E eles conseguem também interagir com os próprios colegas no contraturno, né? Na hora do recreio a gente vê que eles estão interagindo um pouco mais, porque eles acabam, né, colocando em prática o que vão aprendendo, que é essa língua portuguesa em uso, né? Que a gente usa no dia a dia, que eles precisam para se comunicar dentro da escola também. A turma do Romário é para estudantes que dominam o espanhol, mas também há uma turma dedicada a quem fala inglês. A iniciativa integra o projeto Jornada em Tempo Integral da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, que busca qualificar a aprendizagem de crianças e adolescentes, ofertando atividades complementares no contraturno. Muita gente não sabe, mas o skate é um dos esportes mais praticados na capital catarinense. Além de contar com pistas espalhadas pela cidade, Florianópolis também tem vários atletas que se tornaram referência mundial. A modalidade que cativou as ruas agora está ganhando espaço nas escolas da rede municipal. Investir em esportes é investir em educação. Aliás, as aulas de educação física desenvolvem comportamentos positivos, como espírito de equipe, disciplina e responsabilidade. E é importante dizer que nem só de esportes tradicionais são feitas as aulas de educação física. Tem escola por aí, incluindo na grade, uma das modalidades mais praticadas na cidade. É comum a gente ver nas aulas de educação física esportes tradicionais como vôlei, futebol, handebol, mas aqui na Escola Básica Municipal José Jacinto Cardoso, no bairro da Serrinha, em Florianópolis, os estudantes têm aula de skate. Quem vai contar como funciona essa aula é a professora Caroline. Caroline, como que funciona a aula de educação física aqui? Então, Cíntia, a gente começou a trabalhar com as crianças do 8º ano, práticas corporais de meio urbano. Então a gente viu com eles primeiramente o basquete, mas foi um basquete de rua. Daí a gente começou a desenvolver para o parkour, que a gente aproveitou o espaço da escola, e logo após veio a ideia de proporcionar às crianças do 8º ano as vivências de skate. Então a gente convidou o professor Cláudio Souza, que é um professor aqui da rede municipal também de educação, mas da educação infantil. Entrei em contato com ele via redes sociais e a gente convidou ele para vir fazer essa vivência. Ele trouxe todo o aparato dos skates, que ele tinha, né, no caso, e a gente proporcionou num primeiro momento essas vivências, que é das crianças começarem a subir no skate, a perder o medo, a andar em linha reta, como eu brinco com eles, assim, e os que já tinham mais avançado começaram a fazer algumas manobras básicas. Aí, com o passar do tempo, as outras crianças do 6º e do 7º ano passaram a ver, né, os skates ali na sala de educação física e começaram a pedir pelas aulas. Então eu conversei com o professor Cláudio e a partir ali do mês de agosto a gente começou a fazer inserções nas aulas de educação física quinzenais para todas as turmas, do 6º até o 8º ano. E tem gente caindo muito tombo, professora? Então, acontecem alguns tombos, mas a gente também trabalha com eles essa parte, né, de que o skate ele nos ensina isso, que às vezes a gente cai, mas a gente levanta e vai vencendo os medos, né? E daí eles vão ganhando confiança também. E é bem importante de notar que os alunos que já sabem, eles estão aprendendo a ensinar os alunos, os colegas, que no caso têm medo. A gente faz as primeiras inserções carregando o colega, então eles começaram a ter essa parte do coletivo também, que é bem importante. O skate ele é um esporte individual, mas a cultura do skate é uma cultura da amizade, né?
da parceria que eles chamam, então eles começaram a ter também essa parte, assim. E é muito interessante a gente ressaltar, porque dentro de práticas corporais voltadas para atividades urbanas, o skate e Florianópolis se destacam, né? Então é uma atividade presente na cidade. A gente tem rampas espalhadas pela cidade. Sim, sim, a ideia era essa, né? Que eles tivessem essa apropriação de práticas que são destaques aqui na cidade. Então até aconteceu da gente tentar ir ali na Praça da Trindade, que tinha aqui próximo, mas foi bem na hora da reforma. Então eles acabaram não tendo essa vivência externa, mas a gente trouxe então para dentro da escola, para eles terem essa vontade de aprender, de poder usufruir outros espaços da cidade também, de acesso à cidade, né? Acesso a lazer dentro da cidade. Então agora eles já têm essa vivência. E como é que fica a participação dos alunos com deficiência? Então, essa é uma parte para a gente também acho que a inclusão ela se faz a partir da vivência para todos, né? Sem uma discriminação, assim, de uma atividade adaptada, e isso nunca aconteceu. A discriminação, no caso, é a diferença, né? Da atividade adaptada, isso nunca aconteceu nessas aulas. Os alunos, eles participam em conjunto com as outras crianças, assim, e também sempre valorizando tudo que eles podem nos dar no momento. As crianças, a gente teve 3 alunos que são crianças com deficiência dentro das aulas, e eles super participaram, ficaram felizes e demonstraram que eles também já sabiam, né? Teve um aluno especial assim que ele não precisou de ajuda nenhuma, de auxílio nenhum, que a gente chama. E nas aulas, quando ele vê que é o skate, ele já vem super animado, já não precisa ter aquela conversa, né, de convidar para participar. Então foi muito gratificante ver essa inserção deles também. Agora tem outro ponto que vale a gente destacar, que é com relação ao currículo, né? No currículo nós temos as práticas tradicionais. O skate já entrou? O skate ele entra com uma prática corporal de aventura, no caso, aventura de meio urbano, mas é importante que a gente valorize também todas as gamas de práticas que a gente tem. Eu costumo conversar com os alunos assim, né? Que educação física não é só os esportes tradicionais, e a gente, enquanto professor, tem esse papel, né? De trazer outras experiências para eles, porque às vezes a gente tem um aluno que vai se destacar naquela prática ali, e é com ele que a gente vai ir. Então, a escola é esse lugar de contato com o mundo, né? E o mundo não é só o esporte tradicional. Então, eu acho que é importante a gente estar valorizando isso, enquanto professor e professora, trabalhar para trazer essas práticas para dentro da escola, mas também ter um suporte, assim, né, de conseguir cada vez mais ter, assim, essas práticas dentro da escola, que eu digo com material. Na hora de pedir o material, também pedir esses materiais não tão tradicionais. Nós aqui do Educa Floripa costumamos visitar as unidades de ensino na capital para conhecer como estão estruturadas as escolas e os núcleos de educação infantil de Florianópolis. Um movimento busca aproximar a comunidade desses espaços. Hoje nossa parada é no NEIM Chico Mendes. Oi, tudo bem? Sou a Karine, diretora do NEIM Chico Mendes, e agora eu vou apresentar a nossa unidade para vocês. Nosso NEIM atende hoje 148 crianças, parte das crianças, né, em período integral, e nós temos crianças matriculadas também em período matutino e no período vespertino. Tá? A nossa unidade fica localizada na comunidade Novo Horizonte, dentro do bairro Monte Cristo. Um pilar do trabalho pedagógico do NEIM Chico Mendes e da rede municipal como um todo, né? É a gente poder oferecer um espaço pensado, planejado e cuidado para as crianças. Então, o que a gente oferece, o estado de conservação do que a gente oferece, tudo isso é importante. A gente entende que a criança também está aprendendo nessa relação de cuidado com o que a gente oferece para ela. Ela também vai desenvolver uma relação e um olhar de cuidado com o que ela oferece para o outro, né? Seja junto com os amigos nas brincadeiras, seja cuidando desse espaço para as outras crianças. Então, para a gente é fundamental ter um espaço pensado, organizado, limpo, né, para que as nossas crianças possam realmente se sentir bem e acolhidas no NEIM. O NEIM Chico Mendes, nesse ano, né, a gente passou por um processo de revitalização dos espaços externos, com a pintura dos grafites, e foram elementos assim que foram pensados a partir das brincadeiras das crianças. Então a gente tem o boi de mamão, a gente tem o lobo mau, a gente traz também que é uma base, um pilar da rede municipal, que é a questão da inclusão. Então nos nossos muros a gente quis representar a realidade da educação infantil. Então tem toda essa diversidade de elementos
e com certeza faz com que as crianças desejem muito mais estar no espaço externo, que é um espaço que está bonito, que está aconchegante, que é convidativo para brincadeira. Então esse ano a gente pode ter esses nossos elementos, né, pintados nas paredes e nos muros da creche. O NEM Chico Mendes tem uma preocupação muito grande que as crianças possam ter esse contato aproximado com a natureza, né? Realmente estar em contato. Porque a nossa comunidade, as casas são tudo muito próximas uma das outras e por vezes as crianças não têm espaço ao ar livre com vegetação. Então a brincadeira deles muitas vezes acontece na rua porque as casas são muito coladinhas uma na outra, então não tem terreno. Então realmente para a gente é muito importante cuidar desse espaço verde. A gente tem várias árvores que a gente plantou recentemente que a gente vem cuidando para que aí a gente possa daqui 5, 6, 10 anos, né, ter uma unidade ainda mais arborizada. Tem acerola ali também. Nós temos um pezinho de acerola, esse pé de acerola ele, todos os anos ele carrega, né, e ele é um ponto de encontro das crianças, né? As crianças, as professoras para colher, comer essa acerola juntos. A gente tem também um pé de ameixa, mas o pé de acerola realmente ele tem uma relação de afeto entre as crianças e os profissionais, porque é um ponto realmente que eles se encontram para compartilhar a fruta, né? Então pra gente tem uma simbologia muito grande assim, de relação de cuidado, de afeto, dessa relação com a natureza. As crianças podem subir, elas comem fruta em cima dos galhos do pé de acerola, então pra gente realmente tem um vínculo afetivo e ela está no meio do nosso parque, né? Ela está nesse espaço onde realmente é um lugar de encontro. As crianças podem estar juntos uns com os outros, de diferentes idades. O NEM Chico Mendes atende hoje 6 grupos, né? São 6 salas como essa. A gente atende as crianças de 1 ano até 6 anos, né? Esse espaço ele é pensado e planejado a partir do que as crianças vão trazendo de indicativo, né? Das curiosidades, dos interesses, das necessidades do desenvolvimento infantil. As professoras pensam esse planejamento, mas sempre observando o que as crianças trazem. Então, o trabalho pedagógico do município de Florianópolis ele é pautado com esse princípio. O planejamento ele vai ser pensado a partir do que as crianças trazem. Então, cada sala que vocês puderem entrar vai ser uma outra proposta, porque ela está sendo pensada e planejada a partir do que as crianças nos trazem. Então, no NEM Chico Mendes, as crianças, né, elas estão aqui conosco das 7h30 da manhã até as 6h30 da tarde. Nesse período que eles estão conosco, é oferecido 4 refeições ao dia. Então, assim, com um cardápio que é pensado por nutricionistas da prefeitura. Então, toda a alimentação é adequada à faixa etária. E a gente pensa esse espaço da refeição também como um momento educativo, onde as crianças também estão aprendendo e se desenvolvendo. Não é só o nutrir o corpo, né? Mas é o entendimento de uma educação que atravessa todo esse momento da rotina. Desde o momento da chegada, da acolhida, da despedida, dos momentos de brincadeiras no parque e também no momento da alimentação. Então a gente pensa com muito carinho o espaço do refeitório para que as crianças possam realmente se sentir convidadas a estar conosco. Agora a gente faz a nossa tradicional parada para refletir. No quadro É o Seguinte de hoje, Maurício Pereira fala sobre dar feedbacks reais e fazer críticas positivas e construtivas. É o seguinte, avalie o homem pela sua obra e não por aquilo que ele deixou de fazer. Traduzindo, nós vivemos uma sociedade que, eu não gosto da palavra sempre e nunca vou usar aqui, mas sempre teremos coisas a fazer. Sempre. É natural. E muitas vezes as pessoas, na falta de empatia, adoram criticar. E eu sempre digo que criticar é mais fácil. Qualquer um consegue. Até o incompetente consegue. Até aquele que nada faz consegue criticar. Consegue destruir. Eu quero saber o seguinte. E fazer. E colocar a mão na massa. E fazer bem feito. E fazer diferente. Então, meus amigos, temos que avaliar a obra pela obra e não por aquilo que não foi feito. Se eu faço um prédio, eu avalio o prédio e não quantos prédios eu poderia ter feito. Se eu faço uma coisa bem feita, eu avalio a coisa bem feita e não aquilo que eu não fiz.
Para quem não está me entendendo, vamos ver se você compreende. Uma pessoa fez algo que você achou lindo. Ao invés de você dar uma injeção de entusiasmo, o que você faz? Você diz assim, ah, mas tu poderia também fazer isso aqui. Eu pergunto, o que tu ganhou com isso? O que tu ganhou com isso? É o supervisor escolar que um belo dia, exercendo o seu ofício de supervisor escolar, senta numa turma de 6º ano, assiste a aula e o professor dá uma aula brilhante, brilhante. Os estudantes, os olhos brilham. E aí ele vai dar o tal do feedback. E ele diz para o professor, gostei da aula, mas tu poderia fazer isso e aquilo. Não, querido, não faça isso. Você acabou de dizer que ele deu uma aula brilhante, então diga o seguinte, você deu uma aula brilhante, você é um cara extraordinário, professor maravilhoso, prestei atenção nos estudantes, estavam vibrando na tua aula, e quando a aula estava encerrando e tu olhou no relógio, o estudante falou, já acabou, professor. E quem sabe, depois de você agigantar o cidadão, você pode até dizer o seguinte, mas se tu fizeres isso um pouco a mais, a mensagem é essa, não avalie a obra por aquilo que o cidadão deixou de fazer ou não fez, avalie a obra pela sua grandiosidade em si. Eu tenho para mim que se nós lermos a sociedade que vivemos hoje, a partir desta lente, nós teríamos uma sociedade muito mais saudável. Porque nós olharíamos primeiro a pérola da obra e não as pontinhas que pode ter um ou outro problema. Pense nisso, porque eu não tenho dúvida que a sociedade saudável tem a ver com a mensagem positiva que a gente dá a essas pessoas que vivem a sociedade. E todo mundo às vezes gosta, pensando que ser crítico é algo que precisa ser feito discordando. Não. Ser crítico é falar a grandiosidade da pérola e depois um pouquinho a mais se for o caso. Pense sobre isso, porque se você colocar isso na sua prática diária, não tenho dúvida, tua vida vai melhorar e o universo vai conspirar. É o seguinte, um grande abraço, um beijo no coração e a educação transforma. Profissionais da Rede Municipal de Ensino foram capacitados para atuar na prevenção de acidentes no ambiente escolar e para realizar o primeiro atendimento em casos de emergências. Febres e convulsões, traumas em parques, intoxicações e engasgos. Por mais cuidado que se tenha no ambiente escolar, essas são situações que podem acontecer. Claro que cada caso é um caso, mas ter na unidade um profissional treinado para atendimento emergencial faz toda a diferença. É ele que vai saber como agir em situações de emergência. Esse curso, ele ajuda muito nós no dia a dia, na prática, né? Ter noções dos primeiros socorros. Uma criança está no refeitório se alimentando e se engasga. O que fazer? Quais as orientações? Na calma, na tranquilidade que tu deve fazer como professora daquela criança. Ligar, atender, o que tu vai fazer primeiro, né? Fomos para o parque, uma criança se cortou no brinquedo. O que tu vai fazer como professora atuante daquela criança para prevenir, né? Até vir o SAMU, o corpo de bombeiro. O que tu vai fazer, né? Tudo assim com muita calma, muita tranquilidade, né, para passar para a criança. Não, vamos lá, olha, cortou, a professora já está te ajudando. Sempre ter esse olhar sensível para a criança, né? Então, ter bastante calma e tranquilidade. O que fazer? Então, isso nos ajuda muito, assim, lá na prática com a criança, porque muitas vezes a gente fica, o que eu vou fazer? A gente não pode, né, ficar assustada, ficar nervosa, né, e saber mesmo atender. É como atuar
nesses pequenos casos de acidentes, né, que acontecem no dia a dia da gente. Né? Então esse conhecimento faz toda a diferença. Ai, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? E isso vai, amplia, né? Amplia o teu atendimento com a criança, o cuidado, né, com ela. Né? Então isso é muito bom, assim. E traz mais segurança para a unidade. Isso, mais segurança. Ai, como lidar, ter um foco de incêndio, como pegar o extintor de incêndio, como acioná-lo. Então, assim, aos pouquinhos a gente vai tendo esse conhecimento para a creche, né, ter mais segurança mesmo. Exatamente como a professora falou. No curso, os profissionais estão aprendendo a enfrentar diferentes situações, estabilizar traumas, conter hemorragia, atuar em engasgos, agir em paradas respiratórias e demais emergências. Saber o que fazer é decisivo, principalmente em casos mais delicados, pois a ajuda pode evitar o agravamento do estado da vítima até os profissionais de emergência chegarem. A primeira coisa que a gente acaba dimensionando e falando para eles é o acionamento do socorro, a forma correta de acionar o 92 do SAMU, o 93 do Corpo de Bombeiros, né? Outras agências que acabam auxiliando nesse tipo de atendimento, como Polícia Militar, Guarda Municipal, Defesa Civil e também números e situações quando eu vou gerenciar uma emergência com intoxicações. A exemplo, o CIATOX, o Centro de Informação Toxicológico, que é um número maior, que é o 0800 643 5252, que eles, sabendo esse número, já reduz muito, né, a possibilidade de uma sequela ou de um agravamento maior sobre uma intoxicação. Falamos sobre traumas, sobre fraturas, falamos sobre paradas cardíacas, paradas respiratórias, falamos, né, também as emergências pediátricas, né, que a gente comenta, as emergências clínicas, como perceber e como responder. Tudo de uma forma, né, relativamente lúdica, né, com um vocabulário que os professores consigam se apropriar e multiplicar isso para as crianças, né, desenvolvendo isso não apenas aqui na formação, mas que isso aconteça dentro da escola, que isso aconteça dentro dos núcleos de educação infantil. Saber, Charles, como agir e o que fazer numa situação de emergência ajuda muito no sucesso, né, da operação. Exatamente. O sucesso, né, dessa operação, o sucesso dessa iniciativa vai depender muito da razão que a pessoa vai ter na hora daquele atendimento, né? Ela controlar o seu emocional, conversar com a equipe dela, movimentar, né, os recursos que ela tem ali de uma forma mais racional, mais organizada, mais planejada. Por isso a nossa ideia de fazermos simulados, de replicar exercícios, fazermos oficinas didáticas para que aconteça esse diálogo e através do diálogo, né, tenha essa transformação social, né, por uma cultura cada vez mais prevencionista. Vocês aqui hoje estão com profissionais que atuam nos núcleos de educação infantil. Esse tipo de capacitação também acontece junto ao ensino fundamental? Sim, essa capacitação, ela, nesse momento, está mais dirigida para a educação infantil, sendo que também temos profissionais de educação fundamental presentes, né? No ensino fundamental, a gente oferece a todos os professores. Esse ano a gente já teve uma boa reforçada com os profissionais de educação física, né? Tanto no ambiente de escolas, quanto em ambientes como trilhas, né? A gente fez uma formação na Lagoa do Peri, onde estavam os profissionais de educação física e conversamos sobre isso, inclusive trazendo outros convidados, né, de agências como a Guarda Municipal, do Bombeiro, para conversar com eles. Outra trilha que a gente fez, e também teve profissionais da Polícia Científica, do IGP, também dando orientações de primeiros socorros e abordagem na trilha do Gravatá. Então a gente aproveita a formação continuada da educação infantil e da fundamental para construir esses conceitos. São 20 horas de curso, incluindo aulas teóricas, exercícios práticos e visitas a unidades de salvamento, como o Corpo de Bombeiros. Este grupo é formado por profissionais que atuam na educação infantil. Só neste segundo semestre, mais de 100 professores que atuam nos NEINs foram treinados em primeiros socorros. O curso Noções de Primeiros Socorros na Educação Infantil é um curso que é de uma demanda contínua, né, dada a importância, né, para os nossos profissionais, docentes estarem aí, né, por dentro, né, desses conhecimentos que o curso oferece. A gente organizou aí, foram 3 grupos, né, contendo 40 vagas em cada um desses grupos, um total de 120 vagas, e a gente teve uma procura bastante rápida, né, a gente
disponibilizou pelo nosso portal de formação, divulgou para as unidades educativas por meio do nosso caderno de formação, e a procura foi bastante rápida. Em 2, 3, 4 dias a gente já teve aí, né, o preenchimento dessas vagas. Bom, o Educa Floripa chegou ao seu final. Nos vemos no próximo programa. Até lá!